A saída de Antônio Oliveira ainda repercute na imprensa nacional. Dessa vez o pessoal do Redação Sport TV, fez uma análise da saída e do rombo deixado pelo treinador português. E claro, com o Daniel chegando agora, muita coisa vai mudar. Principalmente aquilo que tange, a harmonia do elenco com o esquema tático, tudo que pode envolver ali de melhorias que o Antônio Oliveira não estava conseguindo. Pessoal, a gente vai assistir agora aqui um conteúdo, do Redação Sport TV, onde o jornalista Cabral Neto, junto ali com o Marcelo Barreto, fazem uma análise completaça a respeito da saída do Antônio Oliveira e das perspectivas do futuro do Sport Clube do Recife. Já vou, inclusive, compartilhar com você aqui, Claro, se inscreve no canal, ativa as notificações aqui, o sininho aqui embaixo e deixa o teu like. Tem um botãozinho aqui, hypar, aperta aqui, dá esse hype aí pra cima desse vídeo aqui. Seguiremos sempre juntos. Eu, você e eu nessa nossa única e exclusiva emoção que é falar todo o santo dia do Sport Clube do Recife. Te convido a assistir comigo esse conteúdo aqui, que é muito interessante. Presta atenção, abre o ouvido e se liga na análise que o pessoal fez e o quanto o esporte, está ali chamando a atenção do Brasil com essa questão aí dessa saída desses técnicos. Vamos para o vídeo aqui. Cabral, bom ter você de volta aqui no Redação. Só um motivo que não é legal, o Sport faz mais uma mudança de treinador. O Antônio Oliveira levou só 20 minutos para ser vaiado e só 4 jogos para ser demitido. Bom dia. Bom dia, Barreto. Um beijão, um abraço para todo mundo que está aí no nosso estúdio, todo mundo está acompanhando a gente. Pois é, Barreto, durou apenas 4 jogos, a passagem do Antônio Oliveira. E olha, por mais que pareça injustificável, um clube demitir um técnico depois de 4 jogos, tem muitos motivos para isso ter acontecido. Lógico que o maior motivo disso foi o erro que a diretoria cometeu ao trazer o Antônio Oliveira um mês atrás apenas. E não necessariamente, não é porque o Antônio Oliveira não seja um cara que possa fazer bons trabalhos. A questão não é essa. A grande questão é a forma de pensar futebol dele é completamente diferente da do Pepa. Isso seria justificável, Barreto, se por acaso o time do Sport do Pepa não tivesse, digamos, nada para se salvar. Mas não era o caso. Eu acho, por exemplo, que de fato o trabalho do Pepa havia chegado ao fim, que o Sport não ia conseguir evoluir a ponto de sair da zona de rebaixamento com o Pepa. Mas não dá para negar que havia pontos positivos e a gente falava muito sobre eles aqui. Por exemplo, o Sport era um time que conseguia passar muito tempo tendo a posse de bola no campo de ataque, trocando passes, mas era um time que finalizava muito pouco. Então era esse ajuste que precisava fazer ofensivamente. Lá atrás, na defesa, o Sport era um time que conseguia, primeiro, anular muito dos ataques dos adversários, fazendo uma pressão imediatamente depois de perder a posse de bola lá no ataque. E tinha uma vulnerabilidade no jogo de bola alçada na área, por exemplo. Então precisava fazer esse ajuste. Só que o Sport foi atrás de um técnico que pensa futebol completamente diferente do Pepa. Então, ao invés de chegar e tentar esses ajustes, ele tentou reconstruir, tentou recomeçar o trabalho dele. E aí o time que conseguia trocar passes no campo de ataque, conseguia se manter no campo de ataque, passou a priorizar a marcação, passou a jogar com menos posse de bola e tentar um jogo mais direto, com mais ligação direta, por exemplo. O time que conseguia construir com passes dos zagueiros, dos laterais, dos volantes, passou a ter que jogar com ligação direta o tempo inteiro, porque ele também mudou o sistema tático do Sport. Passou a jogar com 3 zagueiros. E jogar com 3 zagueiros não é um problema. O problema é jogar com os 3 zagueiros que o Sport vinha jogando. Porque a saída de bola do Sport passou a ser muito debilitada, porque os 2 melhores zagueiros de passe ficaram no banco de reservas. O Antônio Oliveira escolheu os 3 zagueiros com menor capacidade de passe. Então o time tinha que fazer ligação direta o tempo inteiro e passava pouco tempo com a posse de bola. Então esses são alguns dos pontos. Uma outra questão, o Antônio Oliveira não conseguia admitir erros. Ele chegou a dizer na transmissão passada que não, esse não é o meu 4º jogo, esse é o meu 3º, porque eu não contabilizo o jogo contra o Cruzeiro, que foi a minha estreia. Quando você pega apenas a informação em si, Barreto, você vê que faz sentido, porque ele tinha chegado 2 dias atrás apenas. Só que o próprio Antônio Oliveira, ele preferiu assinar uma atuação vergonhosa que o Sport teve, porque ele mexeu radicalmente até no jeito de jogar do Sport já no primeiro jogo, inclusive com alterações de escalação. Ele tirou o Herê da lateral
lateral direito, que vinha fazendo um bom campeonato, que vinha sendo um dos destaques da equipe com o Pepa, e colocou o Matheus Alexandre contestadíssimo. Tão contestado que 2 dias depois desse jogo ele foi dispensado pelo clube. Ele colocou o Carlos Alberto, que é o jogador que o Sport fez um investimento altíssimo também, sem razão, 16 milhões em 60% do passe do atleta, e ele colocou o Carlos Alberto, que é muito contestado também, que não vem jogando bem, e tirou o Atencio, que é um jogador que há uma expectativa em cima dele. Tirou o Zé Lucas, que é o garoto que vem se destacando, jogando muito, de apenas 17 anos, para colocar o Duqueiroz, que é um jogador ainda muito instável. Então foi ele quem assinou aquela derrota, aquela atuação vergonhosa, porque ele mexeu radicalmente já no primeiro jogo, com apenas 2 treinamentos. Então, assim, foi um volume de equívocos que ele acabou cometendo, e o principal deles foi essa mudança radical no jeito de jogar do Sport. Mas é aquela história, Barreto. Ele fez isso porque faz parte da característica dele. Então a culpa necessariamente não é dele. Não adianta você contratar o Antônio Oliveira e pedir para ele fazer o que ele não está acostumado a fazer ou o que ele não quer fazer. Você precisa trazer um treinador, precisaria ter trazido um treinador que tivesse um pensamento sobre futebol mais parecido com o Pepa e mostrar, olha, o Sport tem isso aqui de positivo, mas para a gente poder evoluir de fato, tem que ajustar esses detalhes aqui. E que o treinador concorde com aquilo, e que se comprometa, e que pense futebol dessa forma também, para que o trabalho pudesse andar de forma mais natural. E não tentar dar um cavalo de pau no jeito do Sport jogar, e aquilo que tinha de positivo se perdeu, e o que tinha de ruim permaneceu. Jogadores que vinham jogando bem caíram de rendimento, os que vinham jogando mal continuaram jogando mal. O Sport publicou uma nota sobre a demissão do Antônio Oliveira com aquele pudor comum às redes sociais dos clubes brasileiros de dizer que demitiu o treinador, né? A expressão usada é: definiu-se pela necessidade de um ajuste de rota no comando técnico da equipe principal. Telemarketing, né, Barreto? Nós estamos decidindo nesse momento. Vamos estar decidindo. Vamos estar pela não continuidade do trabalho. Demitiu, gente. Mandou embora porque se arrependeu da contratação, exatamente como o Cabral explicou aqui. Realmente, tá? Eu acho muito interessante o Cabral Neto quando ele fala, tá? E tem aquela fala que ele disse durante a partida, né, contra o Mirassol. Não adianta você comprar um gato, você ganhar um gato ali e querer que de madrugada ele fique latindo, né? Não adianta. Então, assim, contrataram realmente o Antônio Oliveira para uma posição, para uma situação que não era ele, não era para ele estar ali. Mas, claro, né? Olhando para a expectativa que a gente coloca em cima do Daniel Paulista, a gente vê muito isso, sabe? Que agora, nesse momento, o Daniel Paulista é um cara que vai chegar e vai entender. Daniel Paulista, preciso ser bem claro com você, ele está acompanhando o esporte, ele já estava acompanhando o esporte. Ah, Márcio, mas ele estava treinando o Remo e não sei... Claro, mas Daniel Paulista, ele é um cara ligado no futebol. Então, assim, ele já sabe muito do que ali precisa ser alterado. Ele não vai chegar de paraquedas como o Antônio, que vem lá de Lisboa, de Portugal, e cai de paraquedas em Recife, na Ilha do Retiro, dentro do centro de treinamento, com os caras que ele não faz ideia, nem o nome da maioria ali. Já Daniel Paulista, não. Daniel Paulista, ele vem com o conhecimento do elenco, pessoal. É diferente. Aí se vai dar certo ou não, aí é uma outra história. Aqui aí a gente vai pontuar isso lá na frente. Mas que Daniel Paulista vem com identificação, conhecedor do elenco, e com expectativas, né, de poder pelo menos solucionar alguns problemas graves e não tem a teimosia que os outros tinham, isso aí já faz ele sair na frente com toda certeza. Mas claro, torcedor, a sua opinião sempre é muito bem-vinda. Você acredita que Daniel Paulista pode ser o cara que pelo menos mude a cara do esporte? Eu não vou falar nem em Salvador, porque isso é muito difícil, são 28 rodadas, a gente tem noção das coisas, tá? Do que a gente fala aqui. Mas assim, vocês acreditam que Daniel Paulista pode dar uma nova identidade, uma nova cara? Quando eu falo uma nova identidade, é uma identidade positiva. Por que trazer um técnico para fazer a mesma coisa que o Antônio Oliveira, algo negativo? Para mim não vai mudar nada. Mas sim, acreditar que o Daniel Paulista pode fazer algo positivo. Deixa a tua opinião aqui, é muito importante, beleza? Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like, daqui a pouco a gente volta. Grande abraço,